Olá, boa noite a todos, aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal sempre. É sempre uma alegria nos encontrarmos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, segundo os princípios da doutrina espírita. E para iniciarmos as nossas reflexões, nos harmonizarmos, nós vamos iniciar com uma prece. Convido a todos a nos acompanhar. Mestre e amigo Jesus, benfeitores que conosco estão, nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, nós somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos, por tudo o que nos é oportunizado, os enfrentamentos, as lutas de cada dia. Mas sabedores das nossas fraquezas, Mestre Jesus, nós te rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Que possamos melhor aproveitar as oportunidades que nos são concedidas diariamente para a nossa elevação, para a nossa transformação. Fica conosco e que nós sempre contigo possamos estar. Que assim seja. Na noite de hoje, nós iremos refletir sobre o item 9 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Certamente, todos nós já ouvimos falar, chega de tanta violência, chega de tanto ódio. Nós precisamos de paz. Nós precisamos perdoar para termos paz. Perdoar é sublime. E o maior exemplo disso quem nos deu foi Jesus. Ele sempre orientou que deveríamos amar os inimigos, perdoar as ofensas. Mas quando chega a hora de nós perdoarmos, quando o perdão nos alcança nas nossas relações, nas nossas vivências, nós reconhecemos o quanto é difícil seguir esta orientação, esse exemplo do Cristo. Parece-nos impossível que determinadas coisas possam ser perdoadas. Traições, roubos, assassinatos, maldades dos mais diversos matizes. Há os que tentam mensurar, como se fosse possível classificar o que se pode e o que não se pode perdoar, ou o que se deve perdoar. Mas há os que o fazem, há os que conseguem. É o caso desse oficial britânico, Eric Lomax. Eric Lomax foi um prisioneiro de guerra em um local que foi conhecido como Ferrovia da Morte. Era uma estrada que ligava Bangkok à Birmânia, atual Myanmar. Era um projeto japonês, mas ele foi feito por milhares de prisioneiros de guerra. Estima-se que 83 mil tenham morrido na construção desta ferrovia. E foi lá que ele conheceu o seu torturador, Nagase Takashi. Durante um ano inteiro, esses oficiais japoneses tentaram fazer com que ele confessasse ser um colaborador da resistência, o que não era verdade. Mas para isso ele teve seus braços quebrados, ossos do quadril, além de ser submetido a diversas táticas de tortura. Quando ele retorna para o seu país em 1945, após 3 anos, ter estado aí como prisioneiro, ninguém o esperava no cais. A sua mãe já havia morrido, o seu pai já havia casado-se novamente, e ele passou aí por mais de 40 anos sofrendo,
Por mais que ele tenha buscado aí um trabalho terapêutico, um tratamento terapêutico, mas ele ainda sofria do estresse pós-traumático. E é nessa fase de sua vida que ele encontra aquele que ele considerou aí a vida inteira ser o responsável por sua tortura. Ainda ele parecia ouvir em sua alma aquelas palavras insistentes, né? Aquela dor sentida nos dias em que ele viveu, todo aquele sofrimento. A esposa de Lomax dizia que a intenção dele, né, a partir do momento que ele encontra aquele que ele considera ser o seu torturador, aquele que era o responsável por todo o sofrimento de sua vida, então ele marca esse encontro para vingar-se. O desejo dele era matá-lo, porque assim ele considerava estar fazendo justiça. E os dois vão se reencontrar justamente na ferrovia que ele havia sido forçado a construir. Já da parte do torturador, a imagem da guerra que mais o atormentava era de um tenente inglês, cujo ele havia facilitado aí a tortura, mas ele acreditava estar morto. No entanto, assim que ele enxergou o Eric, ele começou a chorar, a pedir perdão compulsivamente. Foi aí que Lomax descobriu que depois da guerra ele também havia sido condenado. E ele passou a trabalhar naquela rodovia à procura de corpos, né? E que a vida toda a imagem desse oficial inglês que ele havia torturado também não saía de sua mente. Mas não foi de imediato que ele conseguiu desistir da vingança, que ele conseguiu reconciliar-se com quem ele considerava ser o seu inimigo mortal. Isso foi um tempo depois, mas ele concedeu o perdão de que Nagase precisava para que pudesse viver e morrer em paz. E acabaram por tornar-se amigos. E em uma carta mais tarde, o Lomax escreve: "Um dia o ódio precisa acabar." Esse relato ele faz parte da redação do Momento Espírita e ele tem por base os dados biográficos de Eric Lomax. Nós trouxemos esta história para iniciar a nossa reflexão na noite de hoje, destacando justamente: um dia o ódio precisa acabar. E isso só poderá ocorrer se existir compreensão, empatia, perdão. O perdão traz a paz. Contudo, é um processo que necessita de tempo. Tempo para quem se considera a vítima administrar o sentido das dores dentro de si. Tempo para olhar o inimigo e se dar conta que ele é um infeliz e que igualmente precisa de paz. E como o ódio precisa acabar, se oferece o perdão. Que importante reflexão. Mas poderíamos nos perguntar: e quando tudo isso começa? Quando o ódio, a violência, a vingança começa? Ou por que começa? Nós trouxemos aqui alguns apontamentos com base em uma entrevista com Raul Teixeira, em que ele destaca que no nosso mundo, né, existe uma cultura a favor da violência, muito sutil, e que ganha terreno dia após dia. É uma forma de cultivo da violência que muitas pessoas nem se dão conta. Essa cultura ela está presente nos nossos lares, começa lá, né? Na infância, no lazer, nos esportes.
na escola, as nossas músicas, nas nossas piadas, nas canções infantis, até mesmo nas instituições religiosas. Né? Desde pequeno, desde a infância, aquela criança vai ouvindo e aquilo vai entrando, né? Embrenhando-se no seu ser e ele passa a ter aquelas informações como as verdades que devem ser seguidas. E um simples fato de se torcer por um time de futebol diferente já pode ser motivo para se criar conflitos, até mesmo entre pessoas da mesma família. Briga-se por ideias políticas divergentes, né? Briga-se pelas coisas mais mínimas. E de uma gota faz-se uma tempestade. De algo que simples, que exigiria um pouco mais de calma, um pedido de desculpas, cria-se um enredo de ódio, de vingança, de tragédias, e que seguem pós-morte. E a partir deste ponto mínimo, de simples solução, de fácil compreensão, mas porque somos extremamente egoístas, melindrosos, suscetíveis, criamos ciclos intermináveis de mágoas, de desacertos, de vingança. E é no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, que Júlio Oliver nos escreve que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros. A vingança, ela é reconhecida pela ignorância das leis divinas, pela imperfeição intelectual e moral do homem, no seu orgulho e no seu egoísmo, que é um indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão, como também dos espíritos que ainda as inspirem. Ele nos traz que a vingança ela tem como companheiras a falsidade e a baixeza. E é justamente quem pensa na vingança é aquele ser que vai tramar as escondidas, cuidadosamente. Ele cuida, ele pensa onde a sua vítima poderá cair e alimenta-se dessa sensação, visualiza em sua mente os mínimos detalhes desse plano e isso insufla a querer essa ação, a desejar. Contudo, não faz ideia que a partir do momento que vibra nessa onda, acessa uma teia de vibrações do mesmo nível, ou até pior, de irmãos infelizes, de espíritos que ainda vibram neste estado mental de sensações inferiores, e isso o levará a um caminho em que o retorno será muito longo e doloroso. Quando Jesus conversa com Nicodemos sobre a reencarnação, o processo de resgate que ocorre nessa interação entre as existências, onde vivemos em uma reencarnação, em uma existência, as consequências que fizemos em uma pretérita, tudo o que fizermos aí de bom, de mal, fica arquivado em nossa consciência. Daí a orientação, a cada um segundo as suas obras. Nós vamos colher o que plantarmos. Então Jesus esclarece o mecanismo das vidas sucessivas, da purificação da alma, da redenção. E Tiago, o apóstolo, que ouvia tudo, dizia ter compreendido todo esse processo, que agora ele havia compreendido. Então ele pergunta a Jesus: Mestre, se é assim, então precisará sempre do clima de escândalo, de sofrimento, desde que
O devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazer sem que outro tome o seu lugar, né, com a mesma dívida. Jesus compreende a dificuldade de entendimento do apóstolo e leva-o a refletir com base no que ele conhecia, a lei de Moisés. Questiona-o: como se dá a redenção, o resgate na lei? E o apóstolo rapidamente conclui: na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Jesus então leva-o à seguinte reflexão: qual que é o primeiro mandamento da lei? Não é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, não cobiçarás, não está escrito amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? Como poderá o homem, o ser, amar a Deus, amar ao Pai e vingar-se? Jesus deixa claro, coloca o amor acima da justiça do mundo e nos ensina que só Ele, né, só o amor cobre uma multidão de pecados. Já se nos prendermos à lei de Talião, nós somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que deverá então ser assassinado. E isso é retribuir o mal com o mal. Com a lei do amor, porém, leva-nos a compreender que verdugo e vítima são dois irmãos, que são filhos do mesmo Pai. E basta que sintam isso, que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste o fantasma da dor, do escândalo, do sofrimento. Como vimos na história de Lomax, mesmo que demore um pouco, mas que ele chegue. E quando Jesus faz referência à lei de Talião, nós não podemos esquecer, né, que esta lei, ela é mais ou menos por volta do ano de 1700, 1780 antes de Cristo. E que esta lei foi um avanço, ela representou um grande progresso para a humanidade daquela época, porque antes a vingança ela não tinha limites. Por conta de uma ofensa, aquele que considerava-se aí o injustiçado, ele podia dizimar a família do ofensor. Depois da lei do olho por olho, dente por dente, o mal ele só podia ser retribuído da mesma forma como ele havia sido recebido e não maior. Mas Jesus veio trazer um passo à frente, uma contribuição definitiva nesse caminho. Ele vem nos trazer a lei do amor. Ele nos diz: não revides mal por mal, dai a outra face. Jamais alguém teve a coragem de propor tal comportamento. E ele só não fez como deu exemplo, ele demonstrou como é possível tal conduta. Quando nós analisamos aí a questão da lei divina, a grande questão aí de analisarmos, né, a lei divina é pela nossa perspectiva, a nossa visão. Quando algo nos ocorre, nós somos rápidos a questionar: por que Deus permitiu que isso me ocorresse? Por que eu fui ferido? Por que eu fui injustiçado? Por que eu estou sofrendo? E conforme nos relacionamos, né, com o nosso próximo, conforme temos esta relação, nós vamos ter se nós aí tivermos por base a confiança, a compreensão, a fidelidade, é assim que nós vamos nos relacionar com Deus. É o nosso olhar humano. E nós supomos que Deus também
né? Muitos de nós aí fazemos essa compreensão de que Deus também tenha esse olhar, que esse olhar quando ofendidos, consideramos que estamos abandonados, esquecidos por Deus. E aí fazemos os questionamentos. Por que Deus deixou que isso fosse possível, ocorresse, porque eu sou a vítima? E confiando mais no nosso senso de justiça, não buscando compreender por que de fato isso está ocorrendo, o que eu devo aprender com estes fatos, com esses acontecimentos, nós afastamos aí qualquer possibilidade e adotamos o nosso processo de justiça, que é uma justiça vingativa, o olho por olho, dente por dente. Ou, outras vezes, é comum encontrarmos aqueles que exigem a justiça, a lei, mas se questionados o porquê que estão pedindo essa justiça, essa lei, na maioria dos casos, é uma justiça que querem para mostrar, uma justiça para ver que foram justiçados. Quando não há aqueles que buscam fazer justiça pelas próprias mãos, promovendo atos de violência, linchamentos, que vemos aí, né, noticiados, e que só é capaz de trazer mais ódio, mais dor, mais sofrimento. Nesses casos, não há justiça, há vingança. Quando ouvimos, eu quero que ele pague, é o nosso problema de justiça, da justiça humana. Nós queremos ver sofrer, sem piedade. Ou quando não colocamos aí na cota de Deus. Não, eu não quero vingança, mas Deus vai cobrar. A justiça divina não falha. É o nosso senso de justiça. Não queremos aqui dizer que deveríamos aceitar todas as atrocidades do mundo ou viver sem lei. Não, isso seria um total retrocesso das nossas sociedades. Falamos aqui do sentimento que acalentamos em nosso íntimo, desse sentimento de vingança, de ódio, de maldade. Porque na lei divina, como seria? Nós sabemos? O olhar de Deus capta uma dimensão que, por exemplo, nenhum juiz humano consegue ver, por mais que se esforce. Jamais um juiz entenderá de fato as reais motivações que levaram ou que levam alguém a cometer um crime, um desatino. Todas as respostas que temos nesse sentido são respostas exteriores, aquilo que a gente pode ver. Aí nós vamos justificar, é a pobreza, é a fome, é o desemprego. São problemas emocionais, são problemas psicológicos, mentais. Mas as razões profundas, a bagagem que esse ser traz das suas vivências ou de outras reencarnações, as marcas que essa alma carrega em si, nenhum juiz consegue ver. Só Deus pode saber. Então, muitas vezes, quando as criaturas clamam por justiça, elas estão clamando por vingança. Que aí nós temos que lembrar que toda justiça que age fora das bases do amor se torna crueldade. A justiça sem amor é vingança. O revide, o ressentimento, o desejo de vingança apenas prolongam os desequilíbrios humanos. Joana nos traz, perante uma ofensa, em geral, há 3 condutas possíveis: o revide, fugir ou oferecer a outra face. O revide implica na continuação dessa luta, desse desequilíbrio. A fuga, ela vai transferir esse clima de ódio para uma solução futura,
vai denotar aí fraqueza moral e que vai estimular o violento, que poderá gerar um mal ainda maior, pois passa a ser planejado, ser arquitetado. E a última alternativa, sem dúvida, a mais difícil, perante a ofensa oferecer a outra face, que é o perdão. Nós temos que ter este cuidado de não alimentarmos a raiva, de nos contaminarmos com essas vibrações ou contaminarmos aqueles que conosco estão, porque a raiva, ela faz parte da natureza humana. É normal ela instalar-se, né? Depois aí de um conflito, de uma dificuldade. Normalmente é quando o ser sente-se ferido, contrariado, ofendido, e ela provoca aí altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, que vai alterar todo o nosso equilíbrio orgânico, o que é algo natural, depois de um abalo, de uma luta, de um susto, de algo que tenha sofrido aí. O que nós não podemos é ficar alimentando esse sentimento, esta emoção, ressentindo, porque isso vai trazer danos ao nosso organismo físico, psíquico e espiritual. Vai gerar doenças. O ódio reprimido é responsável por muitas das nossas emoções, como ansiedade, fobias, medo, e de doenças como o câncer, a depressão, diversas síndromes, transtornos. Shakespeare, William Shakespeare, nos trouxe que o ressentimento é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Então, olha, Mas como, então, nós podemos evitar isso em nós? Como evitar esses sofrimentos, esses danos? Primeiramente, nós temos que buscar nos conhecer. Por que nos irritamos? Por que nos abalamos tanto com o que os outros nos falam ou nos fazem? Fazendo isso, nós vamos perceber que o outro é nosso irmão. Se nós conseguirmos observar e compreender nesse que nos fere, buscando compreender o que levou a praticar tal atitude, talvez a gente possa perceber que aí existe um irmão ferido, um irmão doente, que sofre ainda e não tem condição de agir de outra forma. Nós não podemos controlar a ação dos outros, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos ao que os outros nos fazem. É Joana de Ângeles que nos traz que diante das ofensas a gente não tem que dar guarida à ofensa, porque aí nós vamos nos fazer igual ao ofensor. Se alguém nos perturba e nós revidamos, nós somos semelhantes. Já se alguém nos fere e a gente não revida, ela nos diz, nós estamos, aí vai estar alguém em uma situação melhor do que aquele que fere. Então, tendo por base essas reflexões tão importantes, nós vamos já nos encaminhando aqui para o encerramento e nós vamos trazer aqui uma reflexão de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele nos traz como título Pacifica Sempre. E é Jesus que nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel, com base nesta reflexão, nos diz que por muitas que sejam as dores que nos afligem a alma,
nós devemos acerenar na oração para pacificar as nossas lutas. Ele nos diz: se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo amadurece o fruto verde. O tempo altera a feição do charco, amolece o rochedo. O tempo cobre o ramo seco de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em nós. Então, pensemos um pouco mais, nessas reflexões, em nossas vivências, em nossas lutas diárias. Que o Mestre Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares e todos aqueles que conosco estão. Uma boa noite a todos e até um próximo encontro.